Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha casa, é uma grande alegria ter vocês aqui e eu vou estar dando continuidade ao conhecimento lá na nossa realidade natural, falando mais sobre natureza e a física. E aula passada eu falei sobre o trivium, que são, é parte do entendimento das letras, da arte de se expressar, que corresponde, ao nosso intelecto e ao nosso pensamento, a maneira como nós raciocinamos, digamos assim. Saindo um pouquinho das letras, nós vamos em direção a um outro aspecto comum para a nossa realidade natural. E é um aspecto em que ele é mais notório e é a arte do número e da realidade. Lembrando, o conceito de arte dos antigos é algo que é útil, e tem uma finalidade em vida. Isso é importante a gente entender, por exemplo, no sentido de que muitas vezes a gente vê, por exemplo, vídeos no YouTube de gente jogando cartas, sabe? Jogando cartas para ver se acerta num lugar muito pequeno. E aí ele fica lá, joga uma, joga duas, joga 20, joga 30 e na 40ª ele acerta. E aí ele comemora. E aquele vídeo tem inúmeras visualizações e inúmeras curtidas. Eu acho que os antigos diriam, isso não é uma arte, isso não é louvável, porque não te traz finalidade nenhuma. De maneira que a gente tem que perceber muito bem aquilo que a gente está demandando tempo. Porque as artes, aquilo que é útil à vida, ele precisa ter algo realmente de útil para você. Precisa te dar uma recompensa, digamos assim. Precisa ter uma finalidade para a tua vida, onde vai te levar em direção à verdade, a ascender esse mundo. Então, diferente de um esporte, onde você pratica um esporte, você tem o objetivo, de jogar a bola de basquete no aro, ou fazer outra coisa, fazer um gol, fazer um ponto no vôlei, Mas eu acho que tem coisas na vida que a gente se desprende muito tempo e não estamos, elevando as nossas capacidades internas a um nível mais profundo. Mas aqui lidando a respeito da realidade do número, o cosmos, nós vamos entender a respeito do cosmos, E entenda-se cosmos, a ordem que existe, certo? O mundo à nossa volta, a galáxia, o universo. Mas além deste mundo material, a maneira como ele está estabelecido. Assim como você entende que tem dia e noite, Para ter o dia, para ter a noite, nós precisamos de elementos físicos, que é o Sol e a Lua, certo? Mas a ordem, ela não só estabeleceu o Sol e a Lua, mas ela estabeleceu também como é que eles se dão, como é que eles se aparecem, como é que eles somem. Quando o Sol entra um pouquinho, mais em cima, quando está no inverno, mais frio, ele fica menos tempo em cima da gente. Então, essa ordem cósmica, ela é muito além do que nós podemos ver, de maneira que nós precisamos conhecer o invisível através do que é visível. E esse é o exemplo que eu estou dando. A gente olha para o Sol, olha para a Lua e percebe, tem uma coisa maior para estabelecer esse movimento todo. E é isso que a arte do número, que nós chamamos de quadrívium, nos ajuda a entender. O quadrívium, ele é a arte do número, de maneira que ele tem 4 divisões. A primeira aqui é a aritmética. A segunda é a geometria. A terceira é a música. E a quarta é a astronomia. Esses foram os estudos que os antigos estabeleceram para o conhecimento da natureza. Lógico que não são só esses, tiveram outros, mas esses aqui são os conhecimentos basilar. Então, na aritmética, nós conhecemos assim como são os números, como são suas estruturas, como eles são formados, como eles se estabelecem. Então, a gente pega as coisas que estão aí no nosso cosmos,
que são visíveis, né? E busca entender o que está por trás disso, que é o invisível. E se deu pela aritmética através do número. Vamos entender a respeito da unidade e tudo mais. Então a aritmética faz todo esse acompanhamento a respeito do número, né, dos seus conceitos. Na geometria nós vamos pegar os números e entender as suas porções. Na música, através do número, né, nós pegamos a respeito da métrica, da harmonia, nós pegamos a respeito do ritmo, entendendo essa tríade, e nós vamos ter também na música um elemento transcendente que é a respeito do belo. A beleza é uma contemplação da nossa própria alma. Lembra que eu falei que arte é algo que é útil à vida? Então, se existe beleza, aquela beleza que a gente observa na música e que praticamente nos arrebata, é essa noção de que a nossa alma está acolhendo alguma coisa, né? Ou algo está sendo plantado na nossa alma. E isso tem uma finalidade útil, né? Lá na frente nós vamos colher os frutos. E dentro da astronomia é aquele conceito de que eu preciso observar o cosmos, né? O mundo, as estrelas, né? Eu olho para cima para eu poder entender a mim mesmo, né? Isso tem até um elemento transcendente também, que nós olhamos para Deus e Deus está acima de nós e através dele nós podemos conhecer a nós mesmos. Então, dentro da astronomia, a gente observa muito além de simplesmente nos guiarmos, né? Você pega os navegadores antigos, né? Que eles se guiavam pelas estrelas. Então, é muito mais além desse conhecimento, mas corresponde também à nossa própria localização, à nossa própria identificação, à nossa própria percepção, assim que os antigos entendiam. Então, esse aqui é o conceito do quadrívio, né? É um conceito introdutório onde muita coisa dá para ser feita, mas se você pelo menos entender que na realidade, né, o que a gente entende de natural, natureza, física, né, o que é visível, palpável, né, ele nos coloca, né, um universo transcendente muito além do que a gente pode perceber. A gente começa a ver o dedo de Deus de uma maneira muito mais bela e criativa durante toda a criação. E isso está palpável para que a gente observe, para que a gente estude, para que a gente se maravilhe, certo? Então, esse foi o estudo do quadrívio e na próxima aula eu vou trazer alguns aspectos da nossa realidade sobrenatural. Então, até a próxima!